Bem-vindos, você está no Grupo Marcos, no programa Geração 170. Escolher viver o mal. Hoje a gente vai começar com um poema extraído do livro Parnaso de Além-Túmulo. A gente vai primeiro ler, depois a gente vai começar a refletir um pouco sobre essa proposta, sobre o que esse poeta, o Antério de Quental, traz aqui para a gente. Ele já está desencarnado, ele foi um grande poeta encarnado, inclusive. O título já diz muito: incognoscível. Vamos lá. Para o infinito, Deus não representa a personalidade humanizada, pelos seres terrenos inventada, cheia às vezes de cólera violenta. Deus não castiga o ser nem o isenta da dor que traz a alma lacerada nos pelourinhos negros de uma estrada de provação, de angústia e de tormenta. Tudo fala de Deus nesse desterro, da terra, orbe da lágrima e do erro, que entre anseios e angústias conheci. Mas, quanto o vão mortal ainda se engana, que em sua triste condição humana fez a essência de Deus igual a si. Ok, né? São 4 estrofes, apenas isso, e tem muita coisa aqui. Vamos começar com o título: incognoscível. Que palavra é essa? O que é que significa? O que é que ela está fazendo no poema? Incognoscível aqui está como uma palavra substituta de Deus. Ele está aqui falando de um atributo, de uma característica de Deus. Ele está falando de algo que nós não podemos compreender. Mas também a gente pode entender, dado o poema, que o incognoscível aqui, muitas vezes, são as dores da prova, são as provações da vida. E como a gente não entende as provações da vida, como a vida para a gente é incognoscível, a gente cria uma compreensão de Deus totalmente errada. É o que ele está falando aqui, vamos lá. Primeiro parágrafo, primeira estrofe. Para o infinito, Deus não representa a personalidade humana, a personalidade humanizada, pelos seres humanos inventada, cheia às vezes de cólera violenta. O que é que ele está dizendo aqui? Que para o infinito é esse? Do ponto de vista do infinito, de um ponto de vista elevado, de um ponto de vista grandioso, Deus não representa o que? A personalidade humanizada. Quer dizer, Deus não é um ser humano. Agora, quem foi que criou quem foi que personalizou Deus? Pelos seres humanos inventada. Quer dizer, Deus, do ponto de vista de quem está vendo muito, Deus não é essa personalidade inventada pelos seres terrenos, cheia às vezes de cólera violenta. Ele está dizendo de uma maneira muito bonita o seguinte: quem vê do ponto de vista do infinito sabe que Deus não é esse ser de cólera violenta que os seres da Terra inventaram. Em outras palavras, dizer que Deus tem cólera é a invenção de vocês terrenos. É o ponto de vista mesquinho da Terra. Não é o Criador. Aí ele vai explicar, segunda estrofe: Deus não castiga o ser. Aí você vai dizer, mas por que é que eu sofro? Aí ele explica, nem o isenta. Calma lá, ele não castiga, mas ele também não dispensa, não. Olha a compreensão de Deus que ele está trazendo. Deus não castiga o ser, nem o isenta. Isenta de quê? Da dor que traz a alma lacerada. Então Deus não isenta, não é castigo, mas também Deus não vai tirar. A alma está lacerada, a alma está sofrida pelo quê? Está sofrida em que circunstâncias? Nos pelourinhos negros de uma estrada
né? Pelourinho aqui é o lugar onde os negros eram castigados. E até hoje tem o Pelourinho. Quem foi em Salvador tem lá, né, um espaço histórico, Pelourinho. É uma região onde eram castigados os escravos. E aí ele usa o negro, aí é poesia, né? Porque ele usa o negro fazendo uma ligação com o Pelourinho, mas dizendo outra coisa, né? O Pelourinho não era só aquilo ali, não era só para os escravos negros, né? Todos nós temos os nossos pelourinhos negros. Onde? Na nossa estrada, na nossa caminhada. E que tipo de caminhada é a nossa na Terra? De provação, de angústia e de tormento. Então Deus não castiga, mas Deus não nos isenta da dor, né, que nós sofremos na alma ao percorrer a nossa estrada de provação, de angústia e de tormento. Vamos agora para a terceira estrofe. Tudo fala de Deus nesse desterro. Que desterro é esse? Da terra. O orbe da lágrima e do erro. Que entre anseios e angústias conheci. Está falando um pouco da história dele aqui, né? Que foi uma história de muita dor, né? Muitos acertos e muitos erros. Então, tem Deus em tudo. O que é que ele está dizendo? Na terra tem Deus, tudo fala de Deus. Mas não se iluda. A terra é o orbe da lágrima e do erro. Ele criou isso de onde? Ele está dizendo poeticamente, de uma forma bonita, o que Kardec diz: mundo de prova e expiação. Mundo de espírito inferior. Mundo onde o mal predomina. Onde o mal predomina, nós temos lágrima e erro. Lágrima, né, simbolizando aqui aquele que está sabendo sofrer e aprendendo. E erro, quem está aumentando sua conta de lágrima para o futuro. Então, é o orbe da lágrima e do erro. Última estrofe. Mas, quanto o vão mortal ainda se engana em sua triste condição humana. Então, ele não está vendendo ilusão. Fez a essência de Deus igual a si. Então, o que ele está dizendo é, Deus não é facilmente compreendido, mas eu já posso dizer que não faça Deus um homem. Deus está muito além. O que é que isso tem a ver com o nosso tema? Segunda parte, capítulo 6, item 5, escolha das provas do Livro dos Espíritos. Vamos lá. Na verdade, tudo isso é para a gente chegar na 260. Vamos para 259. Depois a gente vai para 260, que é o miolo do tema, o núcleo que a gente quer atingir hoje. 259. Se o espírito escolhe o gênero de prova que deve se submeter, daí se segue que todas as tribulações que experimentamos na vida foram previstas e escolhidas por nós. Não se preocupe que na 260 Kardec vai fazer a pergunta que todo mundo faz. Que diabo eu tinha na cabeça que eu escolhi esse tipo de vida? Será que eu estava bêbado? Eu usei alguma droga no dia do meu planejamento reencarnatório? Eu estava alucinado? Kardec vai perguntar isso na 260. Então a gente está preparando para chegar aí, tá? Vamos lá. Então quer dizer que tudo que a gente passa, a gente pediu? Olha o carinho, a precisão e a preocupação dos espíritos em nos educar. Todas não é bem a palavra, pois não quer dizer que escolheste e previste tudo o que vos acontece no mundo, até nas mínimas coisas. Não é assim. Não vai entender que você escolheu que no ano de 2045, numa sexta-feira de manhã, você ia comer pão com manteiga e mortadela. Não é assim. Ah, não, porque eu escolhi que no dia tal eu ia escorregar e machucar o meu joelho. Ou eu ia arranhar o meu braço no muro. Não, não é assim. O gênero da prova, quer dizer, escolha geral, você escolhe o gênero da prova. Os detalhes são consequência da posição e das vossas ações.
Certo? Então, assim, você escolhe o gênero, você escolhe o pacote. Dentro do pacote, os detalhes são decididos ali no calor da batalha. Tá certo? Porque aí entra o aspecto do livre-arbítrio. Você escolheu o geral. Eu escolhi nascer numa região sem saneamento, cheia de doenças. Então é o geral. Se eu tiver mais cuidados, mais prudência, eu vou adoecer menos. Mas se eu for totalmente irresponsável, eu vou adoecer mais. Mas o ambiente geral, cheio de doença, pestilento, sujo, foi uma escolha anterior. Agora, você não escolheu pegar tal doença, tal dia, tal hora. A não ser que seja uma doença específica que vai mudar o trajeto da sua vida. Aí, ok. Mas a gripe, não. Né? Eu planejei gripar dia 30 de abril de 2025. Não, meu filho. Você se descuidou um pouco, você se estressou mais do que devia e tal, você gripou. Certo? Então é isso. Se o espírito quis nascer entre malfeitores, por exemplo, sabia que arrastamento se expunha. Vou nascer aqui numa família que é uma gangue. Rico ou pobre, né? Ele está exposto. Né? Esses atos são efeito de sua vontade ou seu livre-arbítrio. Quer dizer, ele escolheu se expor, ele não escolheu virar um bandido. O espírito sabe que escolhendo tal caminho, terá determinados tipos de lutas a suportar. Ele sabe a natureza das dificuldades que encontrará, mas não sabe se ocorrerá esse ou aquele acontecimento. Eu nasci filho para quem assistiu, né, do Poderoso Chefão, né, da série clássica do Coppola. Eu nasci filho do grande político corrupto. Eu estou optando nascer sob uma pressão terrível, com um poder de sedução terrível de desonestidade. O sujeito olha e diz, poxa, eu tenho tudo. Né? Entre aspas, né? Tudo do mundo material. Basta eu seguir o exemplo do papai. E aí? É uma pressão terrível. Né? É um poder de sedução muito grande. Aí os espíritos continuam. As particularidades se originam das circunstâncias ou da força das coisas, que é uma expressão muito, muito sábia. A gente depois um dia vai estudar essa expressão. Né? Mas de todo um contexto magnético, político, social e etc. Apenas reforçam os espíritos. Estou lendo ainda que apenas os grandes acontecimentos, os que influem no destino, estão previstos. Né? Se você toma um caminho cheio de buracos, cheio de abismos, cheio de coisas perigosas, sabe que terás que tomar grandes precauções. Porque você tem grande probabilidade de cair. Mas não sabes em que lugar cairás e pode acontecer que não caia, se for bastante prudente. Então você escolhe uma estrada que é muito delicada. Curvas perigosas, lugares que derrapam, buracos, cai árvore. Então, existe uma probabilidade grande de você cair. Mas pode ser que você não caia. Tá certo? E se cair, eu planejei cair aqui. Não, você planejou uma estrada perigosa. Se ao passar por uma rua, uma telha cair na cabeça, não creias que estava escrito, como vulgarmente se diz, né? Então é isso que ele está dizendo, assim, os pequenos detalhes, né? Assim, não há um planejamento para isso. Vamos para a pergunta que interessa. Que diabo é que eu planejei minha vida assim? Ok? 260. É mais ou menos assim a pergunta, mas eu vou pegar uma tradução melhor. Como o espírito pode querer nascer entre gente de má vida? Né? Que diabo é isso, como se diz aqui na minha terra, assim? Onde é que o sujeito estava, onde é que você estava com a cabeça, onde é que eu estava com a cabeça para escolher determinadas situações bem desagradáveis, né? Por quê? Porque aí é que tá, né? A gente vai lá pro poema, né? Para o infinito Deus não representa, a gente pode dizer assim, para o infinito essa escolha não representa uma escolha errada. Ok, vamos ler a resposta que é simples para a gente encerrar. Como pode o espírito querer nascer entre gente de má vida?
É preciso que ele seja enviado a um meio em que possa experimentar a prova que pediu. Pois bem, é preciso, portanto, que haja uma analogia. Para lutar contra o instinto do roubo, é necessário que ele se ache entre gente dessa espécie. Óbvio. Eu quero me fortalecer numa conduta de equilíbrio e de abnegação. O que é que você faz? Você nasce no meio de gente que esnoba, que estraga, que desperdiça, que vive todos os excessos. Aí lá você vai ter estimulado os seus excessos e aí você vai ter a oportunidade de educá-los. É a famosa vacina. Todo mundo sabe, ou enfim, é bom saber que a vacina, ela é a doença. Quando você toma uma vacina para aquele vírus, acho que é vírus, né? Acho que é vírus, acho que é de ser vírus, não sou da biologia, mas enfim, digamos que seja aquele vírus, o que é que você faz? Você pega aquele ser que causa a doença, você fragiliza ele, e isso é a vacina, e você toma. Então quando você toma vacina para o sarampo, você está tomando sarampo. Fragilizado. Porque aí você cria resistência. Aí quando vem um sarampo lá todo malhado, você está preparado e dá um cacete nele. É assim que funciona. Né? É muito interessante. Então é isso o planejamento reencarnatório. Eu quero desenvolver honestidade. Eu tenho um pouco, eu quero desenvolver muito. Vai nascer no meio de gente ladrona. Eu quero desenvolver uma vacina contra intriga, fofoca, vai nascer no meio de gente que faz isso. E aí ali você vai se educar. Aí olha essa pergunta, já para encerrar, gente, que resolve. O que é que resolve? As belíssimas tradições orientais sobre reencarnação, né, que em sua essência são profundamente verdadeiras, foram distorcidas. Né? Quem quiser entender um pouco mais disso, a gente vai trabalhar isso no módulo Doutrina Secreta. Quer dizer, a doutrina secreta do budismo e do hinduísmo, elas são uma coisa, e ao longo dos séculos elas foram distorcidas. E há uma compreensão profundamente errada. Então já que é prova, eu vou aceitar. Já que é assim, então tem que ser assim mesmo. Não tem que ser assim mesmo. O espiritismo, os espíritos superiores, eles não assinam embaixo do comodismo. Porque olha a pergunta de Kardec. Se não houvesse na Terra gente de má vida, o espírito não poderia, então, nela encontrar o meio necessário de certas provas. Pergunta Kardec. Como quem diz assim, então tem que ter gente de má vida, já que eles são úteis? Os espíritos respondem, isso seria de se lastimar? E é ruim que não tenha gente de má vida na Terra? Né? Porque assim, a pergunta de Kardec é, então, é importante que tenha, né? Então, é isso mesmo? Ele disse, não, calma lá. Eu não lamentaria, não. É o que acontece nos mundos superiores, os quais o mal não tem acesso. É por isso que nesses mundos só há espíritos bons. Frase final que resolve. Fazei com que logo se dê o mesmo na vossa terra. Logo. Então não há espaço na compreensão espírita para um estímulo ao mal ou para uma acomodação ao mal. Existe, tem a sua utilidade. Qual é a utilidade? É ser extinto. Aí é que tá. Aí é que mata tudo. Fecha a questão. Em que sentido? O mal existe para que a gente se exercite a se tornar bom para extingui-lo. Olha que interessante. O mal tem que ser acolhido no sentido de reconhecido, ele existe, ele faz parte de nós, ele faz parte do nosso ser íntimo, ele faz parte da nossa sociedade. Mas a nossa relação com ele tem que ser primeiro de aceitação e depois de trabalhar para extingui-lo. Ok, você existe, esse meu defeito existe, é importante reconhecer que ele existe. Agora eu vou desenvolver um método de trabalho para pouco a pouco extingui-lo. Então não é um convívio de, ok, então é preciso, deixa aí. Não. Ele existe, precisamos lidar com isso, é sofrido, mas o objetivo último é a extinção.
fazei com que logo se dê o mesmo na vossa terra. O mesmo que acontece nos mundos superiores. A extinção do mal. Mas a gente só extingue aquilo que a gente lida com. Um grande abraço, um grande beijo no coração. Espero que vocês tenham gostado, né? Mudamos um pouquinho o formato. Acredito que contribua. Vamos à nossa segunda parte. Filhos, que o Mestre, que a todas as horas nos acompanha a todos, nos inspire e auxilie a compreender o amor de Deus a cada instante, a cada circunstância, a cada situação. Podemos dizer, filhos, que as pequenas circunstâncias, mas tão preciosas, são coordenadas pelo próprio Criador. O Criador sempre pensa. Depois que permite a seu filho fazer a escolha e definir tudo o que quiser, é como se ele sorrisse e dissesse: você escolheu tudo que quis, mas as pequenas coisas eu sempre estarei conduzindo para que você nunca se perca de forma eterna. Por isso, um ser que não evoluísse seria um ser mais inteligente do que Deus. Veja que absurdo e que belo pensar assim. Porque Deus sempre vai controlar as pequenas circunstâncias e ninguém consegue vencer Deus. Então você sempre terão pequenas circunstâncias a conduzir para a luz. Os mais teimosos dão, digamos, um pouco mais de trabalho. Mas apenas um espírito mais inteligente do que Deus conseguiria, digamos assim, numa linguagem mais dura, mais fácil, enganar Deus ao ponto de não crescer. Mas como um espírito atrasado engana Deus? É impossível. Por isso nós dizemos, em momento ou outro, em tempo muito mais longo ou mais curto, seja como for, todos se iluminarão. Porque a cada escolha central que o Espírito faz, Deus programa para ele milhares, às vezes milhões, de pequenas circunstâncias. A isso, os Espíritos usam a expressão força das coisas, uma expressão ainda a ser entendida quando os espíritas quiserem aprofundar sua compreensão no Espiritismo e dialogar com a sabedoria antiga. O que outras sabedorias chamam de força das coisas. Como Deus atua dentro desse conceito? O que significa isso? Força das coisas. Meus filhos, podemos dizer que, de nosso ponto de vista, o poder está nos detalhes. Por isso, nunca temam, porque o poder sempre estará a seu favor, ao favor do vosso crescimento, de vosso amadurecimento, de vossa conquista da paz. Deus não tira o mérito do Espírito, mas Deus cuida de todos os infinitos detalhes para que a cada decisão o universo que circunda aquele filho amado se reestruture para que a força das coisas, que é a expressão prática da força do amor, conduza cada um de vocês ao amparo da luz eterna e imortal. Por isso vocês não temem reencarnar, porque isso é explicado. Filho, se você mantém o seu coração aberto à força da vida, vai estruturar tudo ao seu redor para que você faça luz em si mesmo.
Não tema. Em qualquer circunstância, em qualquer desespero, em qualquer tragédia indescritível, a força das coisas estará cuidando de você. Por isso vocês não temem quando estão aqui, porque vocês sentem isso, porque nós mostramos essa realidade para vocês. Mas existe uma regra que infelizmente alguns de vocês esqueceram. Para que a força das coisas conduzam vocês à luz, vocês precisam deixar. Porque Deus nunca violenta a vontade de seus filhos pequeninos, nem grandes. Nunca. Não há violência por parte de Deus. Nunca. Então, filhos, se vocês querem crescer, façam isso. Entreguem-se à força de Deus. Não se condenem. Não se critiquem. Usem todos os seus recursos íntimos para apenas fazer uma tarefa. Abram o coração para Deus. Como Maria, irmã de Marta, sentem-se humildemente aos pés do Cristo e absorvam a sabedoria de Deus. O que Maria fez? Ela estava aprendendo a esquecer tudo e ser conduzida pela força da vida. Façam isso. Sigam a força do amor que está em vocês. Pergunte-se a cada instante: o que esse pequeno detalhe quer me ensinar em nome de Deus? E vocês salvarão a si mesmo, independente da situação que vocês estejam hoje. Muita paz do amigo espiritual de sempre. Quero agradecer o seu carinho, a sua atenção, e para conhecer mais do nosso curso Educação Espírita, um convite à juventude, do nosso programa Nova Geração e os nossos livros, por favor, visite o nosso blog grupomarcos.com.br. Você é muito bem-vindo. Um grande abraço.